para todo sempre seja o nosso Rei Jesus, a quem adoramos, a quem exaltamos nesta noite. É com alegria que uma vez mais nos reunimos nessa sexta-feira em mais um culto da família. Com alegria nós cumprimentamos a igreja. Se houver entre nós algum visitante, sinta-se bem à vontade, é uma honra tê-lo aqui. Queremos também cumprimentar o nosso internauta que interage conosco, e com alegria a todos que aqui estão, nós vamos então abrir a palavra do Senhor Deus em mais um culto da família no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Muito bem, amados do Senhor, Lucas, capítulo 3. A temática dessa noite no culto da família é a origem abraâmica da família, para que nós tenhamos um norte, uma origem e nos pautar como família nesses últimos tempos difíceis, tempos de apostasia, para nos firmarmos como família, tanto a nível de corpo quanto das que compõem esse corpo. 3 de Lucas, quantos acharam? Amém, queridos? Versículos 8 e 9 somente. 8 e 9. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir ou que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Pediria uma oração com o nosso pastor Gabriel, por gentileza. Tem microfone, já está com a Edgleuma. Glórias a Deus. Senhor Deus, mais uma noite na tua presença para ouvirmos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, como igreja, queremos te pedir sobre nós a tua bênção, o teu entendimento, a tua capacitação, sobre teu servo também, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra, para que nós possamos sair daqui, mais uma vez, edificados, consolados, exortados pela tua preciosa palavra. Nós te agradecemos desde agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Repito rapidamente. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amados do Senhor, todos nós sabemos que essa mensagem foi trazida ao mundo pelo João Batista, que era o precursor, e foi aquele de quem Jesus, no Espírito, de quem Deus falara, de que seria o precursor, seria a voz que clamaria do e no deserto para anunciar o ungido do Pai. O Senhor Jesus, então, seria e foi introduzido no mundo pelo João Batista, o profeta de Deus, João Batista. Então a primeira coisa que João Batista, ao ver os judeus, e depois você leia em casa o contexto posterior, anterior, ele fala de várias condições para que os publicanos, para que os judeus, para aqueles que quisessem chegar ao arrependimento, teriam que fazer. Então ele começa assim: o João Batista, que abriria e abriu o caminho, foi precursor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode levantar, suscitar filhos a Abraão. Então a primeira palavra que João Batista, ao entrar e ao dar o seu recado, e ao começar a anunciar esse Senhor, ele, João Batista, como precursor, ele disse assim aos judeus: olha, vocês deverão produzir frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar, levantar filhos a Abraão. O primeiro ponto é, todos nós sabemos, e a igreja é doutrinada, nós sabemos que o nosso pai na fé é Abraão. Nós sabemos que o primeiro homem levantado por Deus para instituir a sua igreja foi Abraão. Isso é bíblico, em todos os sentidos. Nós tivemos uma doutrina aqui sobre essa origem abraâmica da igreja, mas não é o mesmo estudo. É um estudo diferente hoje, destinado especificamente à família. Então ele está dizendo, ó, não fiqueis dizendo e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar, levantar filhos a Abraão. Todos os judeus sabiam dessa origem abraâmica. Todos eles, obviamente, os religiosos, fariseus, saduceus, todos sabiam, herodianos, enfim, de que Abraão era o pai na fé. Era a origem, o início da igreja. E como é que Jesus e como foi que nós, na palavra, tivemos essa dimensão gloriosa? Primeiro que Jesus falou que Abraão viu o seu dia, viu e alegrou-se. Então ele falou que o originador, o precursor, aquele lá no começo, a raiz em que ele fundamentou a sua igreja, foi salvo. Viu o seu dia, viu a sua glória. E foi a esse mesmo Abraão, que ainda tinha por nome Abrão, que o Senhor Jesus, fazendo o tipo de Melquisedeque, foi ao encontro dele com pão e vinho, apontando para o futuro do seu corpo, para o futuro do seu sangue, e mediante essa sinalização, sem ter lei, sem ter escritura, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então a igreja começa lá em Abraão. E nesse momento, o João Batista, sabedor de que os religiosos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, aqueles todos que eram religiosos, diziam ter por pai Abraão. Então ele diz, olha, não comeceis a dizer entre vocês, nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque das pedras... Ele apontou para as pedras mesmo, mas ele falou no sentido, e essa palavra se arremete para os gentios, para aqueles que não eram judeus e que seriam alcançados pelo Senhor. Então ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significaria isso para nós, para mim hoje? Afrânio, não comece a dizer que você é de uma igreja, ou que você é de uma igreja cujo Deus é o Senhor, de que você nasceu da genealogia de Abraão, se você não tiver frutos de arrependimento. Então não digam isso entre vocês, se vocês não tiverem frutos de arrependimento. E amados, não se conhece a igreja, e é bíblico, pela visão, pela visibilidade, pelo comportamento social, pela agregação, pela associatividade, pelo poder de persuasão, não. Pelos frutos, vós os conhecereis. Então não há outra coisa, fruto se prova. Numa outra passagem, provai os frutos e vede se vem do Senhor. Muito bem, então nesse momento, o João Batista estava dando uma exortação profunda nos judeus, dizendo, produzir, pois, frutos de arrependimento, não digo entre vocês somos filhos de Abraão, porque Deus pode levantar filhos a Abraão de onde e como ele quiser, até das pedras. Muito bem, se eles se calarem até as pedras, clamarão. E também, disse João Batista, e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Muito bem, amados, então João Batista estava dizendo que chegara a hora da ceifa, o machado está pronto, ele vai colher, porque vinha aí aquele de quem ele disse que não seria digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Então, para que os judeus caíssem em si, de que deveriam arrepender-se, e não apenas dizer teoricamente que eram filhos de Abraão, não só dizer que são membros de uma igreja, de uma placa, mas produzirem frutos,
dignos de arrependimento. Amém, amados? Isso no geral, para que tenhamos uma ideia. Aqui mesmo, no Evangelho de João, vá um pouquinho à frente. Hoje não é doutrina, mas nós queremos especificar bem a palavra, para estarmos bem unificados nessa origem abraâmica da família. João 8, de 34 a 42. Agora é Jesus falando. Preste bem atenção. No mesmo espírito da palavra. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Olha aqui a visão de Jesus, a mesma de João Batista. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Mais uma vez Jesus então fala com eles e diz assim para eles: olha, o escravo do pecado não fica sempre na casa. O filho, sim, este fica para sempre. Se porém o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus então confirmou a descendência genealógica deles de Abraão. Porém disse: se vocês fossem de Abraão, vocês me havias de amar. Se vocês fossem origem, família, igreja de Abraão, vocês teriam as mesmas atitudes de Abraão. No Espírito Santo, isso corrobora, isso soma com tudo que é pregado aqui, meus amados. Deus honra ao seu nome, a sua palavra. Deus é fiel, Deus está acima de todo nome, o nome de Jesus, e assim por diante. Então, nesse momento, o Senhor está dizendo que o escravo do pecado não fica sempre na casa, e sim o filho. Mas ele diz adiante algo interessante que você já viu, e ele fala: 40, mas agora procurais matar-me. A mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então ele fala que Abraão não quis confrontar e matar nem o anjo, nem a Melquisedeque, nem a quantos se dirigiram a ele. Muito pelo contrário, nós sabemos que o anjo, que Abraão, ele procurou sacrificar o seu único filho em adoração ao Senhor. Em outras palavras, João, nas suas cartas, na primeira carta, ele fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino, e nele não está o amor de Deus. Esse termo significa aquele que aborrece ao seu irmão, no sentido de amar menos. Então, o nosso Jesus, no Espírito da palavra, que é um só Espírito autor, e João Batista, então, propugnaram essa origem abraâmica da igreja, da família e de toda aquela visibilidade de uma igreja real. Em Tiago, examine por gentileza, em Tiago, capítulo 2, lá pertinho dos Hebreus, em Tiago, capítulo 2,
algo interessante que eu peço. Simplesmente é um texto lindo, mas eu quero só me ater a uma pequena visão do que está sendo dado. Tiago 2:21, pastora Nailfe. Acho que eu dou aqui, meu... Ah, tá. Vem aí, Digleuma. Obrigado, querida. Vamos lá. Tiago 2:21, só para que a gente entenda isso. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? 22 também, minha pastora. Perdão. 20, Parei. Tiago 2. 21. 20. Eu li errado. Você, amém. 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Qual é o termo que Tiago usa para definir Abraão ou conceituar Abraão? O nosso, vou ler de novo. As pessoas, às vezes, realmente, eu também, se tivesse sentado aí, teria dificuldade e precisaria ouvir de novo. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai. Então, Tiago, Novo Testamento, a igreja primitiva, hoje nós aqui na Fogo Vive, todo mundo, temos por pai na fé. Temos como origem, semente da igreja, Abraão, amados. Não nos iludamos. A palavra de Deus é ungida pelo seu Espírito, e nessa conjectura, nessa razão, o Tiago então diz o nosso pai Abraão. Não quero entrar no mérito desse texto, só quis destacar essa filiação da igreja ao nosso pai Abraão. Muito bem, é lindo esse texto, tem outros ângulos gloriosos, mas não é essa a nossa visão agora. Muito bem, Gálatas 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. De 6 a 8. De 6 a 8. É de Gleuma. Atente bem para a palavra, amado, amada. Três. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aleluia. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Como é que está na tradução da Edglema? Primeiro anunciou o evangelho a Abraão. Então, amados, o evangelho em que, ou no qual hoje nós cremos, ele foi primeiro anunciado a Abraão, lá no nascedouro da igreja. Então, olha lá, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Saber que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos aqui têm fé em Deus nessa noite? Quantos aqui, de fato, para mim também, tem fé em Deus? Então você é filho de Abraão, no Senhor, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus da igreja. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou, anunciou primeiro, em primeiro lugar, o evangelho a Abraão, dizendo a ele, por isso que tem 2 pontos: em ti serão abençoados todos os povos. Em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos.
Abraão não fez guerra contra Deus, não fez guerra contra a palavra, muito pelo contrário. Deu a Deus o que lhe era mais precioso, o seu único filho, o filho da promessa. Bem, amados? Muito bem. Glórias ao Senhor. Nesse contexto, não abra agora para que você fique bem atento. Eu quero ler Efésios 2, de 19 a 22, algo sobre essa família de Deus. Atente bem. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. Concidadãos são cidadãos juntos. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, é com E maiúsculo, no Espírito Santo. Então, igreja, um exame rápido, examinai-vos a vós mesmo, diz Paulo, no Senhor. Um exame rápido, queridos, se nós somos filhos de Abraão, se nós somos filhos da promessa, se pela fé cremos em Deus como Abraão, que teve a capacidade de dar tudo e todo o melhor que tinha a Deus em sacrifício, nós tenhamos e teremos a mesma disposição de não querermos nos matar, de não querermos nos digladiar, de não querermos nos ofender, de não querermos aborrecer os irmãos e sermos, sim, as primícias que Cristo vai arrebatar. Por isso que nós, como famílias, temos que ter essa originalidade bíblica. Temos que entender, amados, que nós somos concidadãos, somos família de Deus, edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, esses mesmos que disseram que o nosso pai na fé é Abraão, que o Senhor está acima de tudo, que o Senhor é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor é Deus da igreja. Então, querida família do Senhor, preste atenção ainda, não é preciso que você abra, mas querendo pode. Eu quero acrescentar mais uma palavra em cima desse raciocínio da originalidade do Senhor no Espírito, na igreja. Antes de abrir, eu digo já, e eu lerei, independente de que você queira abrir ou não, a Bíblia diz, amados, que nós pertencemos a uma universal Assembleia de Santos, que está rolada nos céus. Nós habitamos nas regiões celestiais em Cristo. E nós temos que ter essa visão, nós temos que ter esse entendimento. Então, Efésios 3 foi o que eu iria falar, diz algo tremendo. Esse texto nos foi trazido recentemente pelo nosso pastor Gabriel, mas de uma forma mais ampla. Eu quero me prender aqui só nesse detalhe. Efésios 3, de 14 a 17. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, aqueles que servem a Deus no Espírito, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, enraizados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, porque somos concidadãos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, que ultrapassa todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, amados, essa família, tanto no céu quanto na terra. Nós temos família no céu e na terra? Temos. Nós temos miríades e miríades e miríades, os que já morreram no Senhor. Nós temos as miríades celestiais, nós temos lá em Hebreus, todo o livro de Hebreus, ou toda a carta aos Hebreus, do começo até o fim,
quando ela fala lá na nuvem de testemunhas, ela engloba aquela ilustração tremenda de capítulos anteriores que o nosso pastor ministrou aqui. Todos os que sofreram, foram heróis, puseram estrangeiros em fuga, enfrentaram a morte, enfim. Mas é todo o livro. Os anjos que nos assistem no capítulo 2, eles que estão ali também por nós, toda uma miríade. Nesse momento e nessa hora, família tanto no céu como sobre a terra. Amados, é interessante, não é a pregação, e nem eu quero entrar nesse mérito agora, mas Deus me faz e traz à tona quando fala da Universal Assembleia, quando o Senhor também prescreveu lá no Velho Testamento as tribos. E como acontecia a permuta de uma tribo para outra, quais os fatores determinantes. E também quando Apocalipse, aí sim é glorioso, Apocalipse nos diz, amados do Senhor, que virão todos do Oriente, do Ocidente. Mateus também fala, e tomarão assento à mesa com Abraão. Nós estamos realmente entendendo nessa noite que nós, como igreja, vivemos momentos terrivelmente difíceis. Terríveis, igreja. Terríveis, de profunda apostasia. E todos nós devemos ter o maior cuidado para não nos deixarmos envolver por outra palavra que não seja de Deus. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Nesse momento também vamos abrir em Gênesis. Essa palavra é tão conhecida e nos últimos dias tão distorcida pela maçonaria, pelas filosofias, pelas psicologias mais recentes, que nós devemos ter muito cuidado, amados, com essa palavra, porque ela é bíblica e ela poderia ter começado, mas o Senhor me trouxe à mente agora de uma forma muito intensa e é tão clara que deve ser lida. Gênesis capítulo 12, quem encontrou? Preste atenção agora. Simples, todo mundo conhece. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá no Novo Testamento, todos os povos. Queridos, preste bem atenção. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, ou de teu pai, e vai à terra que eu te mostrarei. Entenda bem. Alguém diria: pastor, e eu tive que explicar esse texto rapidinho hoje. Pastor, onde é que está escrito aqui que a terra de Ur era a terra de ídolos? Você vai para o dicionário bíblico, eu tenho o dicionário bíblico internacional, vocês todos sabem. E em Ur, e a família de Abrão era idólatra. Seu pai era produtor, fazedor de ídolos. Então Abrão vivia numa terra de promiscuidade. Quando Deus disse: sai da tua terra, ele não quis dizer sai dessa bênção, não, queridos. Isso significa, na originalidade, a nossa conversão. Os filhos de Abraão saíram da terra da maldição. Os filhos de Abraão saíram da terra mundana e foram para uma terra que o Senhor nos mostra. E essa terra que foi mostrada a Abraão, ele diz em Hebreus que era aquela da qual o supremo arquiteto do universo produziria. Hoje nós estamos aqui indo para onde? Para essa terra que Deus mostrou a Abraão. Aí a Bíblia diz: nem todos ainda vão alcançar, alguns estão em espírito, estou pegando vários textos, mas no fim todos nós estaremos lá. Então repare: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui não é uma ruptura com a família. Aqui Deus não estava querendo mal de Abraão, estava querendo livrar Abraão do mal.
A Bíblia diz que estarão divididos numa casa, pai, filho, mãe, nora, sogra, porque eu vim trazer divisão, eu não vim trazer paz a esse mundo. Então não havia paz em Ur. Então, amados, alguns usam esse texto para dizer que essa é uma ruptura rápida familiar, que faz bem, que é saudável. Não faz não. Isso não significa isso. Isso significa que Deus está dizendo: Abraão, sai dessa idolatria. Sai da casa de teu pai, que é uma casa de ídolos. Sai da tua parentela. Abandona essa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti, Abraão, nessa disposição de ires, de saíres do mundo, de saíres da maldição, eu, olha o Senhor, farei de ti uma grande... E te engrandecerei o nome. Se tu, agora cuidado aqui, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as, amados, nós liderança, nosso pastor Gabriel, nosso pastor Paulo Giovanni, nossa pastora Nayufi, a nossa liderança como toda, até você que é membro, não devemos, não podemos amaldiçoar ninguém. Então cuidado, que a maldição é quando você ofende, quando você agride e não se retrata. Preste atenção, maldição e bênção quem dá é Deus. Tanto que a Bíblia diz para nós: a ninguém amaldiçoeis, a ninguém, porque entenda, pastor, então o Senhor, nós somos espirituais, amém, nós somos uma família, amém, nós pertencemos a uma igreja local, amém, que também é universal, amém, que é o corpo, amém, mas olha o que ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entendamos, não somos nós que amaldiçoamos, é o Deus a quem nós servimos. Se alguém te amaldiçoar, ele pega essa maldição que está vindo contra ti e reverte e dá de volta a quem te amaldiçoou. Se alguém te abençoar, ele deixa a bênção chegar até você e ele próprio vai te abençoar. Então, queridos, igreja, amados, abençoarei quem? Deus, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, então nessa noite, entendamos isso. Somos espirituais, examinemo-nos. Paulo disse: nem eu me justifico, quem me justifica é o Senhor. Só de alguém, amados, se colocar o Afrânio como uma pessoa absolutamente salva, que não precisa e não vai cair nunca, eu próprio me estou justificando, e quem me justifica é o Senhor. Mas Paulo escreveu isso no outro contexto. Ele falou de homens que se travestem de anjos de luz, mas são mensageiros de Satanás, e começa a falar, criticando esses falsos profetas, mas lá no fim, ele entra e diz: mas para lá, nem eu me justifico, quem me justifica é o Senhor. Em outro texto, não que eu já seja perfeito, não sejamos perfeitos, amados, mas estejamos sempre querendo ser perfeitos, perseguindo a perfeição, porque em fazendo assim, perdoando o teu irmão, dando condições a ele de arrependimento, amando e tendo o modelo de Cristo em nossa, em mim, em tua vida, nós estaremos caminhando dentro do que Deus quer, dentro da perfeição. Então nessa noite, o desejo de Deus, o meu desejo, o desejo da liderança, o desejo do Espírito Santo de Deus, é que nós sejamos família de Deus. Família de Deus, queridos. Há uma coisa muito séria, igreja: a autoridade eclesiástica, a família de Deus. A família de Deus, ela ama a Deus, e ela vive para Deus, e ela é conhecida pela renúncia, pela entrega das suas preciosidades carnais, para que o Espírito Santo habite nela. Amém? Senhor Deus, que nós como famílias, Pai, entendamos que a humildade, que o reconhecimento da tua glória, que o reconhecimento do teu amor, a nossa dependência do teu Espírito, é que nos faz, Senhor, sair da miserabilidade humana e alcançar o teu amor e a tua misericórdia. Ensina essas famílias a se perdoarem, a se amarem. Ensina-nos, Pai, a entendermos o valor do perdão.
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se pudermos, aplaudamos o Deus vivo.